Você sabe o que é endometriose? É uma doença que atinge 1 em cada 10 mulheres. É uma dor absurda e que muitas vezes leva um bom tempo para ser diagnosticada. No programa de hoje, nós vamos conversar com o Dr. Lucas Feijó, que vai falar sobre essa doença que afeta milhares de mulheres. Não saia daí. Interativa 23 anos. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. Então, Dr. Lucas Feijó, muito obrigada por estar aqui no nosso programa. E vamos falar desse assunto tão importante, já que agora recentemente trouxeste para Santa Maria o documentário sobre a endometriose e os cuidados que a mulher precisa ter desde a fase adolescente. O que é, afinal, a endometriose? Nossa, Silvana, muito obrigado pelo convite, em primeiro lugar. A endometriose é uma doença muito comum, né? Muito frequente, atinge 1 em cada 10 mulheres. É uma doença que, infelizmente, nós como médicos temos um déficit de formação na academia. Nós praticamente não temos aula sobre endometriose e acabamos não aprendendo. E isso não é um problema local, não é um problema regional, não é um problema nacional, é um problema mundial. Esse documentário que a gente trouxe para Santa Maria, ele demonstra isso. Ele passa basicamente no Canadá e nos Estados Unidos, onde eles têm as mesmas dificuldades de diagnóstico. Endometriose está muito associada à dor pélvica, dor na relação, né? As pacientes elas podem ter dor eventualmente na perna, dor para fazer cocô, dor para fazer xixi, né? Atrapalha muito a qualidade de vida das pacientes. E 50% dos casos de infertilidade estão associados à endometriose. Então, a gente costuma dizer que a endometriose ela causa uma dor total na paciente. É uma dor física, é uma dor emocional, uma dor espiritual, né? Eventualmente até da religião, né? E conjugal também, porque quando a paciente não consegue manter relação com o parceiro, também acaba se tornando um problema. 50%, 60% das pacientes têm ansiedade ou depressão associada, e hoje a gente tem uma média de atraso diagnóstico desde o início das queixas, dos sintomas, até a realização do diagnóstico em torno de 7 a 10 anos. Em alguns países é até pior, chega a ser 14 anos, como na média da Austrália, por exemplo. Mas essa é a nossa média aqui no Brasil. Então é muito comum os pacientes rodarem médico a médico, fazerem vários exames não específicos para diagnóstico de endometriose e acabarem tendo vários exames falso negativos, como a gente chama. E isso acabando atrasando o diagnóstico e o tratamento e tendo todas essas consequências físicas e emocionais na paciente, atrapalhando o trabalho, atrapalhando estudo, atrapalhando vida sexual, atrapalhando vida conjugal, reprodução da família, né? Então, hoje a gente tem também a questão da vida da mulher moderna, né? Hoje as mulheres vão estudar, vão trabalhar e acabam deixando para ter filhos mais tarde. Durante muito tempo, às vezes elas usam anticoncepcional durante um período muito prolongado, isso às vezes mascara o diagnóstico da doença, e quando elas têm seus 30, 35 anos e acabam tendo um parceiro e vão pensar em engravidar, elas suspendem o anticoncepcional, começam a ter dor, descobrem que são inférteis, e aí o chão desaba e começa a peregrinação até o diagnóstico, que muitas vezes ainda demora alguns anos até fechar o diagnóstico e até chegar ao tratamento adequado, que vai ser individualizado para cada caso, dependendo da idade da paciente, desejo e tudo que essa doença vai envolver, locais comprometidos e tudo mais, né? Tá, mas vamos por partes, assim, porque tem muita informação que eu acho que é importante a gente detalhar. Como que é feito o diagnóstico? O que seria um diagnóstico mais preciso? Porque esperar 10 anos para ter uma informação correta, eu acho que é muito tempo, né? Vamos começar definindo a doença, assim. Então, endometriose, por definição, é a presença de células do endométrio fora do útero. Existem várias teorias para explicar isso, nenhuma delas é perfeita, senão teríamos uma teoria só. Mas a teoria mais provável e que melhor explica é uma formação congênita, que a gente chama de teoria milleriana. Quando um grupo de células vão transformar em 2/3 superiores da vagina, colo de útero, trompas e ovários, algumas células ficam no meio do caminho. E quando a menina começa a menstruar, lá pelos seus 11, 14 anos, essa célula começa a ciclar também. Então ela engrossa, sangra, não tem para onde ir, não tem como descer pela menstruação, e ela acaba fazendo um processo inflamatório crônico. Algumas pacientes já começam a ter dor desde as primeiras menstruações, e às vezes essa dor ela vai crescendo, os sintomas vão piorando, até que ela chega na fase adulta, começa a ter relação, começa a ter dor na relação, às vezes ela vai tentar engravidar, descobre que ela tem infertilidade, né? Então esses são os espectros da doença.
como é que a gente faz o diagnóstico dela? Como quase todas as patologias, as doenças, a clínica é a mais importante. Então, o paciente que tem dor pélvica, cíclica, dor na relação, às vezes dor lombar baixa, que é muito característico da paciente com endometriose, a gente vai suspeitar de endometriose, né? Muitas vezes, com uma paciente de 14 anos, por exemplo, um anticoncepcional talvez já seja o tratamento adequado. Mas às vezes essa dor persiste, às vezes o paciente tem 25 anos, tem 30, quer engravidar, e essa dor persiste, ela vai precisar fazer 2 exames, se não pelo menos um dos 2, que é um ultrassom de mapeamento com preparo intestinal. Ele é um tipo de ultrassom transvaginal, mas especial, é um exame nos 40, 60 minutos, que vai ver o intestino, vai ver a bexiga, vai ver os ligamentos do útero. Esse é um exame que precisa ter uma máquina apropriada, ter um treinamento do profissional que está realizando apropriado e um preparo intestinal apropriado. E além desse exame, nós temos a ressonância de abdômen total ou de pelve, com um preparo também. E da mesma forma, precisa de um aparelho bom, um preparo bom e um examinador bom para a gente conseguir fechar o diagnóstico. Né? E a partir desse diagnóstico a gente vai elaborar qual vai ser o melhor tratamento para cada paciente nas suas diferentes fases de vida. Tá, mas esse tratamento, ele vai ser medicamentoso ou ele vai ser cirúrgico? Ele é um tratamento, na verdade, multidisciplinar. Né? Então, como qualquer doença inflamatória crônica, passa por mudança no estilo de vida da paciente. Né? Então, a gente tem que ter um controle da dieta, com nutricionista, dieta anti-inflamatória. Existe um papel muito grande da fisioterapia pélvica, porque essa dor e essa inflamação da pelve acaba levando à contratura da musculatura do assoalho pélvico. Então, fisioterapia pélvica é muito importante. Muitas dessas pacientes vão precisar de acompanhamento psicológico também, pelas diversas consequências da doença. O acompanhamento com o ginecologista, ele é fundamental. Geralmente é o ginecologista que vai ser a porta de entrada e quem vai fazer o diagnóstico dessa paciente. Muitas dessas pacientes vão melhorar apenas com alteração comportamental e bloqueio hormonal, que pode ser um anticoncepcional, um DIU com hormônio, um implante hormonal, né? Mas algumas pacientes, e lembrando que é uma paciente a cada 10 mulheres, né? Uma a cada 10 mulheres, então é uma doença muito atinge prevalente. muitas mulheres. Muitas dessas pacientes já têm o que eu digo, tem uma torção do ligamento, tem uma torção do nervo, tem uma torção da fáscia do músculo. E isso não vai melhorar só com bloqueio hormonal e fisioterapia, e essa paciente vai precisar de cirurgia para a gente ressecar os focos. Hoje a gente tem uma cirurgia que a gente chama de peritonectomia, que a gente tem que tirar todo o peritônio da pelve, onde seria essa migração mileriana dessas células, e onde a gente tem uma melhora dos sintomas e redução da taxa de recidiva e melhora da taxa de fertilidade das pacientes. Tem recidiva? Nos pós-operatórios. Muitas pacientes podem ter recidiva, principalmente aquelas pacientes que fazem cauterização dos focos. Mas isso, a célula continua se proliferando. Uma das teorias... É como se fosse um câncer, volta de novo. Uma das teorias para a formação da endometriose é a menstruação retrógrada, né? Que quando a mulher menstrua, a cada 10, 8 menstruam para trás também. Então essa célula cai dentro do peritônio, que é a nossa cavidade abdominal. Por que só 10 a 15% evoluem para endometriose? Não se sabe. Provavelmente tem fator genético, epigenético, ambiental, de dieta, estresse, etc. Mas essa é uma outra teoria que provavelmente ela coexista com a teoria milleriana e faz parte das taxas de recidiva, né? Então, endometriose pode recidivar, sim, porque ela é uma doença crônica. A cirurgia não vai curar a endometriose, ela vai melhorar os sintomas e melhorar a taxa de fertilidade. As taxas de recidiva elas vão ser muito menores na cirurgia bem realizada com ressecção dos focos, mas ela existe também, principalmente em pacientes que tiverem ganho de peso e pacientes que fizerem reposição hormonal ou estímulo hormonal, né? Porque se tiver alguma célulazinha que está adormecida ali, ela pode acabar sendo reativada. Tem uma tendência agora, tem algumas críticas quanto à questão da reposição hormonal, né? Que também precisa ser muito bem indicada, né? Inclusive na questão do câncer de mama, tem muitos mastologistas que cuidam muito dessa questão da reposição, que ela tem que ser muito bem indicada, né? Existem muitos poréns, né? A endometriose ela vai ser sempre uma contraindicação relativa a reposição hormonal por risco de recidiva da doença. Existe um risco aumentado de câncer nas pacientes que têm endometriose, em câncer de ovário, mas ele é um risco proporcionalmente muito baixo, assim, ele mais assusta do que é um risco real, né? Então, a gente indicar uma cirurgia porque aumenta o risco de câncer, isso não é uma verdade, né?
E a questão, assim, doutor, fala um pouco, eu sei que é um assunto um pouco delicado, mas por que é tão difícil diagnosticar? Porque na faculdade não é tão preparada, na disciplina de ginecologia não é tão estudada, porque ela envolve a parte ginecológica, mas também atinge intestino, os outros órgãos ali, por aderência. Como é que funciona isso? Existe relato de endometriose até no pericárdio, né? Então existe endometriose pulmonar, existe endometriose no diafragma, no fígado. Não é só do ventre. Não é só do abdômen, né? E por isso que nenhuma teoria isoladamente consegue explicar todos os casos também de endometriose. Existe endometriose até em homens, né? Por reposição hormonal e tudo mais, né? Então existem várias... Provavelmente essa célula ela funciona quase como uma célula de câncer. E ela pode infiltrar a bexiga, pode infiltrar reto, e isso torna cada caso individualmente muito desafiador de diagnóstico. Antigamente a gente não tinha ressonância com boa resolução e nem ultrassom com bons aparelhos e bons examinadores, né? E essa técnica do ultrassom de mapeamento também é uma técnica mais recente, com treinamento muito difícil. A gente tem poucos profissionais treinados para fazer isso. Hoje em Santa Maria, por sorte, a gente tem vários já com treinamento, e da mesma forma os exames de ressonância. Mas esses são exames que há 15 anos atrás a gente tinha uma dificuldade muito grande de ter, né? E a nossa formação médica passou por isso também. Imagina que hoje no sistema público de saúde, no Sistema Único de Saúde no SUS, você tem muita dificuldade de ter um ultrassom transvaginal comum. E essa paciente ela não vai fazer o diagnóstico com ultrassom transvaginal comum. Então a gente tem um delay, né, um retardo na formação médica relacionado a isso também. E como muitos profissionais não tiveram nenhuma aula sobre endometriose, isso vem passando de geração a geração. Eu, por exemplo, não sou ginecologista, né? Minha formação foi faculdade de medicina, cirurgia geral, cirurgia oncológica. Eu demorei 12 anos para ter contato com endometriose. E eu fui aprendendo endometriose depois da formação acadêmica, fazendo cursos específicos sobre isso, né? Da mesma forma, os ginecologistas, os que tratam endometriose e se dedicam a isso, eles praticamente aprenderam fora da residência de ginecologia. E isso é mais um problema nosso de formação. O filme que a gente trouxe para exibição, na verdade, ele vem para tentar melhorar isso, né? A gente fazer uma conscientização sobre a doença, lembrar dela, lembrar que existem exames específicos para fazer o diagnóstico, mas mais do que isso, para a gente escutar a paciente. Porque muitas vezes a gente está num batidão de consultas de consultório, muitas vezes por convênio, e não tem tempo de escutar meia hora, uma paciente se queixar. Ou vem aquela paciente que tu já conhece há 6, 7, 8 anos e sempre com as mesmas queixas que nunca melhoram, né? Essa paciente muitas vezes ela pode ter endometriose. Então, quando a gente vai atender a paciente com endometriose no consultório, no meu caso, que praticamente as pacientes vêm encaminhadas para mim para tratamento cirúrgico já, elas já vêm com diagnóstico. Se eu colocasse um gravador e tocasse a história, ela se repete muitas vezes. O paciente está com as mesmas queixas há muitos anos, né? Então, a gente tem que tentar escutar melhor as pacientes, saber quais são os exames que vão nos trazer o diagnóstico, né? E depois disso a gente conseguir elaborar junto com a paciente, baseado na idade dela, nos desejos dela, de gestação ou não, se ela já tem filhos ou não, definir qual vai ser a melhor conduta. E ela vai evoluindo, a endometriose vai crescendo? Ela tem um potencial de ficar crescendo, né? Uma doença inflamatória. Por exemplo, é melhor operar, se for o caso, cedo, ou esperar a mulher estar mais madura? É melhor tratar a paciente cedo, né? Se cirurgia vai ser indicada ou não, vai depender do caso. Às vezes a gente tem paciente com 18 anos que tem indicação cirúrgica, às vezes a gente tem paciente com 48 que não tem indicação cirúrgica. No caso, a indicação cirúrgica é pelo grau de crescimento. A indicação cirúrgica, a gente tem basicamente 4 indicações, né, formais, assim. A primeira é a indicação mais prevalente, que é por dor refratária a tratamento clínico. Então a gente faz o controle da dieta, muda o estilo de vida, fisioterapia pélvica, bloqueio hormonal, o paciente não melhora e tem imagem com ressonância e ultrassom de mapeamento, essa paciente é uma boa candidata à cirurgia. E a dor, geralmente a gente consegue melhorar muito desses pacientes. São pacientes que têm dor de 0 a 10, 8, 10, e elas passam para dor 0, dor 1, dor 2, que nesse caso é praticamente nada de dor, uma paciente que está há 10 anos com uma dor muito forte. Mas é uma dor contínua ou uma dor só no período menstrual? Depende do caso. Tem pacientes que têm dor o tempo inteiro, né? Mesmo pacientes bloqueadas, muitas vezes, essas pacientes que a gente faz tratamento clínico antes, ela não está menstruando, ela segue com dor contínua o tempo inteiro, né? Tem a indicação por infertilidade, que cada vez é menos
realizada, porque a maioria das nossas pacientes ela já tem mais do que 30, 35 anos. Vai diagnosticar muito tarde. Então, às vezes, para essa paciente, se ela não tem dor associada, às vezes para ela é melhor ser encaminhada para o serviço de fertilização do que para uma cirurgia. Embora para pacientes com menos de 35 anos, a cirurgia ainda é uma boa opção para fertilização, para fertilidade. E existe indicação por alguma obstrução. Por exemplo, paciente com obstrução de canal da urina, de ureter. Né? Então, o rim não consegue levar o xixi até a bexiga, porque tem uma obstrução do canal da urina, por doença infiltrativa. Nesses casos, a gente tem que operar para resolver isso, para o paciente não perder o rim. Eu já tive pacientes que perderam o rim por endometriose. Meu Deus! Né? E assim como lesões... Isso é muito pouco divulgado, né? É muito pouco divulgado. Parece que existe um tabu. Um tabu e um branco sobre endometriose até limbo. 10, A endometriose 15... tá trabalhando no limbo, assim. E a endometriose é uma doença que ela foi descrita há mais de 100 anos, né? Tem relatos nos papiros egípcios sobre endometriose, mas é uma doença que a gente fala mesmo há 15 anos, com vontade, assim. Existe uma subespecialidade médica que se chama neuropelvologia, que estuda muito a questão da incontinência, né? E eles veem que as pacientes com 60, 70 anos, que às vezes desenvolvem incontinência urinária, por exemplo, às vezes elas tinham uma endometriose muito forte, muito infiltrativa em inervação da pelve, e aquilo levou a atrofia muscular e que acabou acarretando em incontinência no futuro. Então, esse é um estudo muito difícil a gente fazer daqui para frente, né? Ele é um estudo mais fácil de fazer retrospectivo, e todos os estudos médicos retrospectivos eles têm menos valor, mas prospectivamente talvez a gente devesse indicar a cirurgia nesses casos também. Por sorte, é a minoria das pacientes. E isso é muito difícil de ver nos exames da imagem. Até o treinamento dos nossos radiologistas vem melhorando muito, e agora a gente tem visto invasão de nervo ciático. Às vezes aquela paciente vai menstruar e tem dor na perna, igual hérnia de disco. E às vezes até já operou uma hérnia de disco e continuou com a dor toda vez que ela menstrua. E quando a gente vai ver na ressonância, ela tem infiltração próxima à raiz de nervo ciático dentro da pelve. Meu Deus. Né? Então é uma doença com uma gama de sintomas muito ampla. Tem paciente que só tem fadiga, tem paciente que tem dor de cabeça, porque é um processo inflamatório, então é como se a gente estivesse com febre, né? Dor nas pernas, dor por cansaço muscular nas pernas. É uma doença, eu brinco, é a ponta do iceberg. Quando a gente vai conversando com a paciente, ela vai se dando conta que tudo acontece quando ela está menstruada e está pior, ela vai vendo a gama de problemas que a endometriose pode causar. E qual o impacto que isso vai ter na vida da paciente. Tá, e para as mulheres que estão nos assistindo aqui, quando é que ela tem que piscar o alerta? Se ela tem muita dor só na menstruação, pode ser só a questão hormonal mesmo, ou ela pode já ficar desconfiada de estar com problema de endometriose? Na verdade, assim, sentir dor não é normal, né? Então, toda vez que tiver dor, tem que investigar. Claro que existem outras causas de dor, como adenomiose, outras causas de dor pélvicas, mas endometriose... Porque a cólica menstrual parece que a mulher precisa conviver com a cólica menstrual. E isso é uma normatização de dor passada de geração para geração, né? A mulher escutou isso da mãe, que escutou da avó, que escutou da bisavó, que era normal ter dor quando menstruava e dor quando tinha relação. Só que nas 2, 3 gerações acima, as mulheres começavam a ter filho com 16, 18 anos. E talvez não desse tempo da endometriose se desenvolver tanto e causar tanta infertilidade. Mas todo mundo tem aquela tia que era poliqueixosa, que não teve filhos, né? E quem sabe ela não tivesse endometriose lá, né? E a gente não tinha método de diagnóstico naquela época. Hoje a gente tem, né? E mais importante, às vezes a paciente ela tem dor há 6, 10 anos e ela não sabe o que causa a dor dela. Ela fez vários ultrassons transvaginais, todos normais. Dizem pra ela que ela não tem nada. E ela já começa a achar que ela mesma tá louca, né? Porque ela começa, a autoestima dela vai baixando, ela começa a achar que ela tem problema, e quando ela vê, ela faz um exame, que ela faz um diagnóstico de endometriose, ela diz, graças a Deus, eu tenho uma doença que explica tudo isso que eu tô sentindo. Sim, mas não tem cura. Não tem cura, mas tem tratamento, o paciente melhora, a qualidade de vida vai melhorar. Quando a gente fala não tem cura, parece um câncer metastático que o paciente vai morrer. Né? É uma sentença. A gente não pode prometer cura. Isso aqui é uma doença que nem diabetes, né? O paciente vai conviver com essa doença. Vai conviver. Ele pode conviver bem ou mal, depende de vários fatores. Me chamou a atenção no documentário dessas americanas, né, falando da dor absurda, de como elas restringiam a vida, os hábitos, o lazer, e o quanto também foi demorado para fazer o diagnóstico, né? Ou seja, nós estamos falando dos Estados Unidos, que tem mais pesquisa, que tem mais investimento, já tem a comprovação científica de muitas coisas porque tem pesquisa, né? Então eles conseguem mapear melhor. Então me chamou a atenção que
que nos Estados Unidos, eles com toda a tecnologia, com todo o investimento da indústria, as mulheres ficavam 10, 15, 20, 30 anos tomando medicação. E muitas vezes essa medicação vai afetar outras partes do organismo, né? Porque tu tá tomando bomba. Essa medicação também vai fazer mal se ficar continuamente, né? Uma vida toda. Existe um bloqueio hormonal que se fazia muito tempo atrás e hoje em endometriose existe indicação ainda, mas em poucos casos, né? Que é uma castração química, na verdade. E no documentário até elas falam, né? Imagina se o homem precisasse ficar castrado se não iam ter descoberto um remédio melhor em 6 meses. Sim, aí o governo teria colocado mais investimento na pesquisa. E essa castração química, que é o nome comercial do remédio, é o Zoladex, ele, além de deixar a paciente na menopausa com 20, 30 anos de idade, né? Claro que é por um período de tempo, leva a outros problemas, como aumenta o risco cardiovascular da paciente. Imagina uma menopausa precoce. E leva a paciente à perda óssea, né? Então, no documentário, eles mostram, por exemplo, de uma menina de 17 anos que tem osteoporose grave no decorrer do tratamento dela de 6 meses, né? Eu tenho algumas pacientes que já tiveram fraturas depois do uso desse medicamento. Então, é um tratamento muito, muito complexo, assim. E quando a gente vai pensar na paciente de um modo geral, a maioria das pacientes tem dor há bastante tempo. A gente considera a dor crônica uma dor com mais do que 6 meses de duração. E essas pacientes, em média, têm 7 a 10 anos de dor. Então, elas têm remodelamento cerebral, da medula. O jeito dela sentir dor é diferente. O jeito de tratar a dor dela vai ser diferente de mau humor, também. Vai viver estressada. Não tem como uma pessoa ter dor e estar feliz. Exato. Imagina uma menina de 20 anos que vai fazer uma prova do vestibular, né? Com dor. Ou do Enem, né? Uma prova de trânsito, direção. Qualquer prova. E ela vai fazer um teste que vai mudar a vida dela dali pra diante. E ela tá com uma dor 8 no dia da prova. Como é que ela vai estar competindo com o colega de cadeira dela que não tá com dor no dia? Na média, metade das pacientes perdem um emprego por faltas por causa de dor quando tem endometriose. Sem contar os relacionamentos, né, que vão ficando minados com a paciente com dor, sem conseguir trabalhar, sem conseguir manter relação com o parceiro, às vezes por infertilidade, não conseguir ter filhos. Então, é um espectro muito grande da doença, né? E o que é muito legal de tratar a endometriose, né, é que as pacientes melhoram muito quando a gente trata elas de forma adequada. Volta a ter qualidade de vida. Volta a ter qualidade de vida. E isso é muito gratificante. É uma paciente que está com dor há 10 anos e tu vê ela depois bem vestida, arrumada, com autoestima lá em cima. Isso é outra resposta de tratamento. Com certeza. Né? E quanto antes ela fizer o diagnóstico, mais fácil vai ser tratar a dor crônica dela, mais fácil vai ser resolver, menores vão ser as cirurgias. Né? Porque muitas vezes a gente precisa fazer ressecção do intestino, tirar uma parte do intestino, às vezes tem que tirar uma parte da bexiga por doença. Né? Vai comprometendo todos os órgãos ali. Vai infiltrando os tecidos. Isso que é tem bem em torno. grave. E me chamou a atenção também no documentário, acho que é uma lástima, eu tenho que falar para vocês que foi sessão única, né, doutor? Foi uma lástima ser sessão única, mas me chamou a atenção pela quantidade de radiologistas que estavam presentes e também ginecologistas. Eu achei bacana isso, né, dos outros profissionais também prestigiarem e se importarem com esse documentário, né? Sim, na verdade nós temos um grupo que a gente formou agora no início do ano, que a gente botou o nome de Santa Maria Endomeeting, que é para começar a formar umas reuniões, e a gente acaba se reunindo pelo menos uma vez por mês, e tem radiologista, ginecologista, né, cirurgião, que a gente acaba se encontrando e discutindo os casos, tendo aula de atualização. Isso a gente vai fazer de maneira contínua. A ideia do documentário era participar mais da equipe multidisciplinar também. Então, também tinham várias nutricionistas, fisioterapeutas pélvicas, psicólogas e muitas pacientes também, né, que choraram o documentário inteiro porque elas acabavam vendo as próprias histórias durante o documentário. Né, então, nada vai ser melhor do que o conhecimento e a conscientização. Então, quanto mais a gente conversar sobre endometriose, mais cedo os sintomas vão ser ouvidos e a gente vai conseguir chegar aos diagnósticos mais precoces e tratamentos mais eficazes. E retornar a qualidade de vida dessas pacientes, aumentar a chance delas de ter uma fertilidade adequada, né? Então, isso vai ter um impacto muito grande em pelo menos 10 a 15% das mulheres. É muita gente, né? Então, e se a gente pensar que a vida social da mulher hoje, o papel dela no mercado de trabalho modificou muito rápido, né? E a nossa evolução biológica não está acompanhando isso. Com 35 anos, a qualidade, a quantidade de óvulos da mulher vai reduzindo, então ela tem que pensar na fertilidade dela. Quando ela resolver que os astros estão todos alinhados para ela ter filho, e ela descobre que ela tem endometriose, tem uma doença que pode causar perda de qualidade de vida e perda da capacidade dela de ter filhos, isso vai impactar muito na vida dela.
Então, quanto antes a gente fizer esse diagnóstico, mais fácil vai ser a gente tratar ela e mais fácil vai ser ela manejar a vida dela. Com certeza. Ai, muito bom, adorei. E eu acho que nós vamos ter que fazer um programa multidisciplinar, então, muito trazendo obrigado. fisioterapeutas, ginecologistas, urologistas. Eu acho que isso é uma coisa que dá pra gente pensar em fazer um debate maior também. Eu acho que isso é muito bacana. Dr. Lucas, parabéns pelo trabalho, adorei o documentário. Muito obrigada, então, pelas informações. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade aqui e o convite. Isso aí. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia. A energia de quem sabe onde quer chegar.